A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Hoje, domingo, começamos missões, dia 28 de março. O tema principal é Viva o Poder de Transformar. Porém, nós vamos trabalhar em cima do título Você foi chamado pelo poder do Espírito para que pelo poder do Espírito transforme vidas. Todos nós fomos chamados, né? Vamos ler o texto de 2 Timóteo 1:14, mas antes, deixa eu dar uma pequena introdução para que entendamos aonde nós estamos com relação a esse texto, tá? O apóstolo Paulo foi uma pessoa chamada por Deus, todo mundo já conhece a história lá em Atos capítulo 9. Ele escreveu 13 cartas, dessas 13 cartas, conhecidas como cartas paulinas, 10 delas tem um contexto, um enfoque mais social, enquanto que 3 um enfoque mais pessoal. Essas 3 chamadas de cartas pastorais, entre elas 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, foram direcionadas a 2 pessoas de muita confiança de Paulo, onde Paulo ajudou nos seus ministérios. Tito para Creta e Timóteo, ele trabalhou também em Éfeso. Essas cartas vinham as orientações de Paulo para o ministério desses servos, onde ele queria que eles entendessem o que eles iriam enfrentar nos seus ministérios e como poder agir diante de cada situação. O Timóteo em especial tinha um pai grego, Atos 16, verso 1 declara isso, e tinha a avó dele e a mãe dele, a Lóide e a Eunice, ambas eram judias, porém cristãs, e que testemunharam para Timóteo a sua fé, a sua vida de fé, e com certeza o Timóteo aprendeu isso, né? Paulo teve Timóteo como cooperador de 6 dessas cartas, dessas 13 cartas. Entre elas está 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses e Filemão. O Timóteo Paulo chamava Timóteo não só de cooperador, mas também de amado filho. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, nós olhamos ao amado filho Timóteo. E também em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele é chamado de filho amado, né? Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Agora vamos ler os primeiros 7 versículos, que faz parte do primeiro tópico dessa carta. Vamos lá. Paulo, ao apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro também das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esses primeiros versos, 7, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para despertar nele o dom que nele habita. Ele cria que em Timóteo tinha um dom. Ele experienciou a fé da sua avó, a fé da sua mãe, e acreditava que através disso ele vivia essa fé e que essa fé não era fingida. No versículo 3, né, Paulo declara que orava incessantemente por ele, né? E Paulo tinha um hábito de orar por muita gente. Nas suas outras cartas nós olhamos isso, em Romanos capítulo 1, verso 8, pelos romanos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, pelos coríntios, em Efésios 1,16, pelos Éfesos, pelo povo de Efésio, e em Filipenses capítulo 1, verso 3, pelo povo de Filipos. Tá? No verso 4 ele declara a saudade que estava de Timóteo e lembrando das lágrimas de Timóteo, certo? Consequentemente, provavelmente essas lágrimas por conta de saber que Paulo ia ser preso, né? Atos 20, verso 36 a 38, a partida de Paulo fez com que houvesse tristeza no coração de muita gente, inclusive do próprio Timóteo, que deve ter demonstrado isso através de lágrimas. No verso 5, ele recorda a fé que acredita não ser fingida, porque essa fé ele teve como testemunho
da sua avó como também da sua mãe. Quer dizer, dentro do convívio cristão da sua família, ele experienciou muitas vezes a avó e a mãe testemunhar dessa fé. Com certeza, Timóteo vivia essa fé e por conta disso, Paulo acreditou que ele era uma pessoa chamada por Deus, né? No verso 6 e o verso 7, tá? É bem interessante que no verso 6 ele lembra o seguinte: por esta razão venho te lembrar, e que vive o dom que é em ti. Paulo acreditava nesse dom nele, e que está em você pela imposição das minhas mãos. No verso 7 ele declara que esse dom que é em Deus, né, estava despertando, era para ele fazer algo e precisava ser despertado. No verso 7 ele lembra que o Espírito Santo que habita nele, que habita em Paulo, que habita em nós também, tá? Que foi dado por Deus, esse Espírito não é de covardia. É muito pelo contrário, é um espírito de muita ousadia. Por isso que a demonstração de Paulo a Timóteo, ele declara em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amados, esse termo que diz assim, venho lembrar-te que reavive o dom que é em ti pela imposição das minhas mãos, né? Que a pessoa não seja negligente com o espírito que há em nós, que esse espírito não é de covardia. O termo negligente, tá? Algumas pessoas são negligentes porque sabe que foi chamado para o ministério e se esquiva desse ministério. Sabe que tem um dom dado por Deus e se esquiva da prática desse dom, que consequentemente é um dom altruísta. O negligente não dá atenção, desconsidera exatamente o dom, exatamente o chamado que essa pessoa tem de Deus. O versículo 7, que declara que esse Espírito Santo, esse Espírito que há em Timóteo, é um Espírito que não é de covardia, nos faz lembrar o seguinte, que em Atos 1:8, tá? Antes da ascensão de Jesus aos céus, ele falou que ele faria descer o Espírito Santo dele sobre o povo dele, sobre os discípulos dele, para que esses discípulos, conscientes de que habitam nele o Espírito Santo, segundo 1 Coríntios, capítulo 13, verso 16, tá? Esse Espírito Santo nos faria testemunha de Jesus Cristo em todos os lugares por onde nós andássemos. Para eles da época, tanto em Jerusalém, a cidade que eles estavam, quando receberam o Espírito Santo, tanto em Judá como Samaria e todos os confins da terra. Assim também é conosco. Nós temos que ser testemunha de Jesus Cristo, com o Espírito Santo que nós habita, somos templo do Espírito Santo, do Espírito Santo do Senhor, para fazer a sua obra. Tá? Esse Espírito Santo foi clamado por Jesus no jardim de Getsêmani, onde suou gotas de sangue. Lucas 22, verso 44. Esse Espírito Santo foi clamado por Jesus ao Senhor para que fosse concedido a nós. João capítulo 14, verso 26. Então, amados, não é de covardia. Não podemos nos acovardar diante do chamado de Deus. Do versículo 8 ao versículo 12 do texto em questão, tem o seguinte. Tem aqui. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu, no caso Paulo falando, fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Do versículo 8 ao versículo 12, Paulo está dizendo a Timóteo
que ele foi chamado para uma missão, tá? No versículo 8 ao versículo 10, que é citado o termo vergonha e o termo vocação, vergonha é um sentimento de insegurança causado por um medo do ridículo e do julgamento dos outros, acanhamento que impede o avanço de alguém em algum feito, em alguma tarefa a ser determinada por ela. Então, a vergonha é esse tipo de sentimento, medo, seja lá o que for, que nos impede de avançar, nos impede de agir. Nós temos uma missão, mas não fazemos por vergonha, tá? O termo vergonha também é entendido como pessoas tímidas. E aos tímidos, eu quero chamar a atenção do que está em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Diz que entre todos os que estão lá, que vão ser direcionados ao fogo eterno, certo? E que não herdarão o reino de Deus, está lá os tímidos, os medrosos, não herdarão o reino de Deus. Porque seremos afrontados nesse mundo. Como servo de Deus, enfrentaremos dificuldades, mas não devemos ter medo de avançar. Porque esse espírito que está em nós é um espírito de ousadia. A vocação que ele fala também nesse verso, está aí no verso 9, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui rapidamente, verso 9, tá? Essa vocação para Timóteo foi uma vocação ministerial. Cada um de nós recebemos uma vocação, certo? A qual devemos cumprir para com o reino de Deus, tá? A vocação significa, um apelo para o ministério sacerdotal, no caso de Timóteo, disposição natural ou espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função, profissão ou tendência. Amado, você tem uma vocação, você tem um dom, busque qual é e não negligencie esse chamado, isso que tem que ser feito para com o reino de Deus. Esse evangelho do qual Paulo chama a atenção de não ter vergonha, tanto do testemunho de Cristo Jesus quanto do evangelho, é o evangelho que tem poder para transformar. Não somos nós que transformamos. Romanos 1,16 declara isso. Não, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para transformar qualquer um segundo a vontade do nosso Senhor. E esse Jesus é o nosso único mediante, um único mediador entre nós e Deus e os homens, declarado isso por Paulo também na carta de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e verso 6, que diz assim, porque não há um só Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Tá? Jesus Cristo foi dado em testemunho, serviu ao seu tempo como testemunho, e ele se tornou o nosso único mediador entre nós seres humanos e o nosso Deus a quem clamamos, a este que também deu o seu próprio Filho por intermédio de para que nós possamos ser salvos. Né? Com relação à participação, que Paulo chama aqui, participar também das aflições do Evangelho, participe comigo do sofrimento a favor do Evangelho. Nós estamos aqui em Timóteo e Paulo também falou sobre isso lá mais na frente, no capítulo 4, a Timóteo. No versículo 5 ele diz, chamar para participar do ministério do evangelismo com todos os sofrimentos que ele apresenta. Tá? 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, diz que é para a gente instar, pregar essa palavra a tempo e fora de tempo. O verso 9, que fomos salvos para uma vocação, Timóteo foi para ser pastor, né? 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, o próprio Paulo falando para ele, diz que quem almeja o episcopado, boa obra almeja, boa obra deseja, né? E tem todo um contexto para aquela pessoa que é chamada para um ministério pastoral. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção, amados, é que Paulo enfatiza isso, mas na carta aos Hebreus diz algo que coopera com isso, que é Deus que chama alguém para a sua obra. Eu falei isso em outras mensagens também, Hebreus capítulo 5, verso 4 e verso 5, que diz, ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Arão não foi chamado, mas Deus o chamou por intermédio de Moisés. Mas Arão não se auto-intitulou, está sendo como sacerdote, sumo sacerdote na época de Moisés. Assim também foi Cristo. O próprio Cristo Jesus não se auto-intitulou, mas ele não se glorificou a si mesmo, mas para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse,
tu és o meu filho, hoje te gerei. Deus chamou Jesus Cristo para ser o sumo sacerdote, para ser o Messias, e ele declara isso no batismo, quando ele faz a pomba aparecer como símbolo do Espírito Santo, o símbolo corpóreo, e o próprio Deus manifesta a sua voz, dizendo: este é meu filho a quem eu escolhi, em quem eu gerei. Ouve ele, né? Todos os servos de Deus, amados, foram chamados para o ministério. Todos nós, sem exceção, foram chamados. Mateus 28, verso 19, ele tem uma declaração de missão para nós. Ide e pregar o evangelho a todos os missionários, a todos os discípulos, fazendo todos os discípulos para discípulos de todas as nações. Nós somos chamados para pregar o evangelho, para se preocupar com a alma do próximo, para fazer ele, um discípulo de Jesus, que por conhecer o que nós vamos pregar ou que nós vamos testemunhar com a nossa vida para ele, seja ele alcançado pela bondade de Deus e fazê-lo aceitar Jesus, ok? Nós temos também aqui, amados, versículo 11, versículo 12, terminando esse segundo tópico, né? É exatamente fazer a obra de Deus traz o sofrimento, mas não deve ser motivo de vergonha. Versículo 11, só relendo aqui para os amados, para este evangelho, disse Paulo, eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Amados, ser chamado para líder de uma igreja, pastorear o povo de Deus, conduzi-lo no caminho da santidade, da orientação de Deus para a sua vida, para o dia da salvação, traz sofrimento para quem está na frente liderando, traz sofrimento para quem está pastoreando, traz sofrimento porque não quer ver o mal do próximo. Mas muitas vezes é difícil porque nós não podemos impor, não podemos obrigar alguém a andar no caminho de Cristo. Precisa ter consciência do que está sendo pregado, explanado, e por isso o ministério traz sofrimento. O versículo 11 e o versículo 12 declara que o Timóteo foi escolhido para uma missão de pastor, de pregador do evangelho, tanto quanto Paulo. Paulo viu isso nele. A missão de Jesus Cristo, em Marcos capítulo 1, verso 38, diz o seguinte: disse Jesus, o próprio Jesus, vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Jesus reconheceu que ele veio para isso, e muitos de nós que somos chamados para esse ministério, temos que reconhecer o nosso chamado para essa missão tão nobre, porém, trazendo certos sofrimentos. Mas um sofrimento que é agradável por ver a transformação que o Evangelho faz numa vida que não conhecia Jesus. Por isso Jesus deu ordem, tá? Deu ordem a seus discípulos. Mateus 28, verso 19, falei ainda agora. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta ordem é uma ordem para todos os discípulos de Jesus, não somente os 12 que estavam naquela época lá, mas todos nós que já aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos essa ordem de fazer discípulo, pregar o Evangelho e deixar que o Evangelho faça transformação nessa vida que ouviu a mensagem de Cristo. Tá? O Espírito Santo vai convencê-lo de seus pecados. Deus chama pessoas específicas, como já falei antes, Hebreus capítulo 5, verso 4 e 5, Êxodo capítulo 3, verso 10, Deus chamando Moisés para enfrentar Faraó, 4, 15 e 16, Êxodo 4, 15 e 16, dizendo que Deus colocou Moisés acima de Arão, ainda que Arão estava em parceria com Moisés. Atos 9, 15, Deus chamou o próprio Paulo, que era Saulo, o converteu, o transformou através do sofrimento da cegueira, para que ele entendesse que ele foi chamado para uma obra especial. A obra especial que eu quero falar aqui, meu irmão, que eu quero que os amados entendam, é ganhar vidas, é salvar vidas. E para ganhar e salvar vidas, é pelo poder do Evangelho, pela audição, pelo entendimento, pela compreensão do Evangelho, certo? Romanos capítulo 10,
verso 17, se eu não estiver enganado, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Tá? Então, cumprir essa missão. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. E ele está lá, administrando todos os acontecimentos, inclusive com o Espírito Santo que está em nós, para poder fazer a sua obra aqui na terra, porque no dia ele virá buscar a sua igreja. Terminando a nossa mensagem, versículo 13 e o versículo 14 diz o seguinte, diz aqui: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé, com amor que há em Cristo Jesus. E o verso 14, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amado, no primeiro tópico, primeiro de 1 a 7, Paulo chama a atenção de Timóteo para ser despertado nele o dom que Deus lhe deu. Não foi dado por Paulo, foi dado por Deus. O Espírito Santo proveio de Deus. Paulo só ajudou para que Timóteo despertasse nele aquilo que talvez estivesse muito acomodado. No segundo tópico, de 8 a 12, Paulo conscientiza Timóteo de que ele foi chamado para cumprir uma missão, assim como todos nós não aceitamos Jesus Cristo apenas para estar dentro dessa igreja, aprendendo a sua palavra como conhecimento que não vai ser colocado em prática. Nós fomos chamados também para uma prática do reino de Deus com tudo que ele tem nos ensinado. E todos nós temos uma missão, uma vocação, um dom. No versículo 13 e 14, Paulo conscientiza Timóteo de que ele não está sozinho nessa missão, tá? Ele não está sozinho, tá? Quando ele diz assim, conserva o modelo das sãs palavras, conservar, amados, palavra, ela vem do poder de Deus, a palavra é poderosa, conservar a poderosa palavra de Deus, Romanos 1,16, já falei disso antes, que ela é a poderosa palavra de Deus, a qual não podemos ter vergonha, é ela que transforma o ser humano ao ser ouvida, né? Deus diz a Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 2, por causa dessa poderosa palavra, muito antes de nós termos a palavra de Deus aqui impressa como nós temos, Deus falou para Moisés em Deuteronômio capítulo 4, verso 2, olha o que ele diz, não acrescentareis nada à palavra que vos mando, nem nada diminuireis dela, para que guardem os mandamentos do Senhor vosso Deus. Jesus Cristo, isso Paulo, Deus diz a Moisés, nesse Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Jesus diz a João, em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Amado, acrescentar é um perigo. Seremos, segundo a palavra, receberemos as mazelas, os problemas, as doenças, sei lá, sobre a vida daquele que acrescentou algo que não deveria ser acrescentado. Se nós tirarmos, perderemos a nossa parte na árvore da vida que está nos céus. Então essa palavra é poderosa, é ela que transforma e não pode ser violada. A fé deve ser inabalável no Evangelho. É no Evangelho, Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá por fé. Essa fé é inabalável no Evangelho, tá? Hebreus 10, 23 diz assim, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. O Senhor Deus é poderoso, Deus fez a promessa e Jesus a cumpriu aqui na terra e cumprirá a promessa que falta, é nos buscar para ir para a glória, tá? Esse amor de Deus demonstrado pela humanidade através do seu Filho, todo mundo conhece o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Paulo declara: Timóteo, você não está só. Além de ter a mim por um tempo, como teu discipulador, teu mentoreador, teu companheiro, eu tive a tua companhia, hoje mesmo preso, te escrevo esta carta para te saber que tu não estás só. E além do mais, não estamos só porque nós temos o Espírito Santo, que foi concedido a nós, Espírito esse que tem poder, que não é de covardia. Então, Paulo devia imitar a fé que existia em Paulo. Timóteo devia imitar a fé que existia em Paulo. Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai a sua fé. Por isso, Paulo, com autoridade, chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso, Paulo aconselha, tá, a multiplicação desse ensino. Paulo, Timóteo, aquilo que tu aprendeu de mim, multiplica a outros, pessoas idôneas. Diz assim, 2 Timóteo 2:2, e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Esse evangelho deve ser multiplicado a toda e qualquer alma. Então nós temos a missão de não guardar para nós. Guardar para nós é negligência. Tá? Devemos multiplicar porque existem muitas almas sedentas que não conhecem a Jesus e precisam conhecer. E o verso 14, para terminar, ele diz mandar guardar o depósito no Espírito Santo. Guardar significa preservar o que recebeu e aprendeu. Quem guarda, tem, né? Mas também não só guardar, multiplicar. O Espírito Santo é o dono do nosso corpo, segundo 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus e que não sois de nós mesmos? Amados, nós não somos dono do nosso corpo, nós temos um dono, e esse dono é a terceira pessoa da Trindade, é o nosso Deus que deu o seu Espírito Santo a nós, para que não ficássemos só. O que podemos tirar como afirmações da conclusão para a aplicação de nossas vidas? Em primeiro lugar, Romanos 10:17, eu quero lembrar isso. Todos somos chamados por Deus pelo poder de ouvir o Evangelho de Cristo para cumprir a missão a nós designada, Mateus 28, verso 19. Segundo Romanos, capítulo 12, verso 4 a 8. Segundo 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 10. E segundo Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, nós temos dons dados por Deus. Tá? Essas passagens que eu falei agora tem dons. Cada um de nós não fomos chamados e colocamos assim no vácuo. Não, nós temos dons que devem ser exercitados. Se lerem estes versos, vocês entenderão que tem dons para toda e qualquer área trabalhar no reino de Deus. Terceiro, segundo 1 Coríntios 3:16 e 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, o Espírito Santo que habita em nós não é covarde. Por isso, nós não podemos ter medo, porque ele não nos ensina o medo, ele nos ensina a ousadia, o temor, a reverência, mas não o medo, para que o trabalho da obra de Deus seja feito por nós. Segundo Atos, capítulo 1, verso 8, declara que o Espírito Santo de Deus, o poderoso Espírito de Deus, foi derramado sobre o seu povo. Esse Espírito, como já declarado em Romanos 1,16, ele é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa, mas através do ouvir do Evangelho. Quinto, segundo João capítulo 14, verso 16 e 17, esse Espírito Santo foi clamado por Jesus Cristo ao Pai para que ele pudesse conceder a nós, para que não nos deixássemos sós. O próprio Jesus, na sua oração, disse que não nos deixaria órfãos. Então nós não estamos sozinhos nessa caminhada, assim como Paulo também falou a Timóteo, você não está só nessa caminhada. E por último, diante de tantas afirmações na palavra, de que não estamos sós, de que temos um dom, que fomos chamados para uma vocação, então façamos a obra, não sejamos covardes. Amém? Vamos fazer a obra missionária, porque Deus merece toda a honra e toda a glória dos nossos feitos. Oremos? Amado Pai eterno Deus, glorioso Senhor Jesus, obrigado por teu amor,
misericórdia, paz e bondade. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que nos deste. Que esse Espírito Santo, Pai, venha nos impulsionar a fazer a Tua obra naquilo que é a Tua vontade. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é Deus sempre na minha vida e na vida do Teu povo. E ajuda, Pai, para que nesta campanha de missões nós possamos propagar o Teu Evangelho da melhor maneira possível, para que muitas almas sejam ganhas. Abençoa os missionários que estão nos campos afora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo, onde daremos continuidade à campanha de missões mundiais. Deus abençoe. Fique na paz de Cristo. Vamos orar, finalizando e despedindo o povo de Deus. Eterno Deus, glorioso Senhor Jesus, o Teu amor imenso, pelo Teu amor imenso, nós agradecemos, Pai, porque só o Senhor é Deus, tá? Pela graça do Teu poderoso Filho, nós estamos aqui vivendo debaixo do Teu amor. E pela comunhão do Teu maravilhoso Espírito Santo, que tem nos consolado e nos guiado. Obrigado, Pai. Dê uma maravilhosa semana a todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.